eu tenho que alertar vocês para o que está acontecendo com o nosso Santo Papa São Bento XVI. Professor, ele já morreu, professor. Sabia que ele morreu faz 2 anos e meio, professor? Então, né, gente? Olha que legal. O nosso Papa foi morto há 2 anos e meio, pouco mais já, e parece que não aconteceu, né? Ele continua no poder, não é isso que eu falo para vocês? Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para mim e para a professora Milene. No dia da morte de São Bento XVI, ele foi levado para o céu. Ele foi recebido como mártir, como santo e continuou no poder da igreja. Ele continua sendo o Papa reinante. Então, quando ele estava no poder, o perseguiam. Quando ele foi renunciado, porque ele não renunciou, perseguiam. E agora que ele está no céu, continuam perseguindo. Quem que é o Papa? Quem está mandando? Mas peraí, gente, isso aí já é o terceiro, então, né? Depois do Bento XVI já teve Francisco, agora tem Leão. Dá um tempo, né? Mas não dá um tempo, não tem como. Porque simplesmente um monte de gente sabe que o Papa é o Papa Bento XVI, que os outros não são, Simplesmente isso. Essa história começa em 2014, um ano depois de Jorge Mário Bergoglio ter tomado poder com a máfia de Santigallen e unido aos globalistas Illuminatis Nova Ordem Mundial. A história começa em 2014. Já tinha, assim, um descontentamento imenso na Itália. A Itália, gente, é um teco. Você pensa que é o Brasil? Lá é um tequinho. É pouca gente no espaço pequeno. Todo mundo sabe de tudo. Então, é simplesmente assim. Sabiam que aquele não era o Papa. Eles têm informação privilegiada, mas isso está na mídia faz muito tempo que eu leio isso, que eles têm informação privilegiada. É assim, quer saber do Lula? Nós sabemos do Lula, mas quem está lá fora não sabe, porque a gente vive aqui, a gente vê ele no jornal todo dia. Lá não, lá eles não sabem. Agora o contrário é a mesma coisa, lá o Papa está na mídia todo dia. E aqui não, aqui às vezes aparece uma coisa aqui, outra coisa lá filtrada, mas lá é todo dia. Com jornais que põem escândalo mesmo se tiver e não tem dó nem piedade, querem vender jornal, eles são contra a igreja fim de papo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, funciona dessa forma. Em 2014, os italianos já tinham percebido que ele não era o Papa, Jorge Mário Bergoglio não era o Papa, e o Papa Bento XVI tinha levado aí um golpe de Estado. E aí apareceu um indivíduo do clero dizendo: eu tenho uma carta de Bento XVI dizendo que ele realmente renunciou. Ele renunciou ao munus, renunciou também ao ministério. Eu tenho essa carta. Se você pegar o ato de renúncia, o discurso dele de renúncia, ele fala do ministério. Ele não fala que ele vai renunciar coisíssima nenhuma ao munus apostólico. O munus apostólico vem de Deus. Simplesmente, e são juntos, o munus apostólico e o ministério são duas coisas juntas, é o poder temporal e o poder espiritual. Ele não pode simplesmente tirar um e depois simplesmente desistir do outro. Eu vou ficar com um e fico outro para você, Bergoglio. Vamos repartir, irmãmente? Sanduichinho, metade no recreio para cada um? Ele não pode fazer isso, ele sabe disso. Ele é o maior teólogo vivo do mundo. Ele sabia que ele não podia fazer isso. Então, o golpe, o contra-golpe do Bento XVI foi esse, ele não renunciou, foi nada. Ele falou, vou renunciar então ao ministério, eu deixo o ministério, mas vou continuar sendo Papa. Bom, aí teve um cardeal que percebeu, ele levantou na hora e falou bem alto, sim, mas essa é uma grande surpresa, hein? Lá em 2013, porque ele percebeu. Aí o que aconteceu? A mídia fechou simplesmente a questão e começou a chamar ele de Papa Emérito, Papa Ratzinger, qualquer coisa menos que ele continuava sendo Papa. Simplesmente mantiveram o povo na ignorância, o que não adiantou nada, porque o Senhor mostrou para nós, e eu mostrei para vocês. Mostrou para mim e eu mostrei para vocês. Tá certo? Em outros lugares, em outros países, outras pessoas também viram. Bom, resumindo a história, 2014, eu tenho uma carta que ele disse, tem uma carta, cadê a carta? No momento certo eu vou mostrar. Eu não sei se ele disse isso, mas ele não mostrou a carta. Bom, aí passou 2014, 15, 16, 17, vamos cortar o assunto, chegamos em 2025, senão vamos fazer continha do é chato, chegamos em 2025. Aí, o que aconteceu? O que está acontecendo em 2025? Bom, Jorge Mário Bergoglio exerceu tudo que ele podia em apostasia, em heresia, em coisas contra a igreja. Tudo que ele pôde para destruir, ele fez. Não fez mais porque não pôde, porque nós seguramos ele. Os leigos seguraram ele, essa é a verdade. A gente vinha e denunciava aquele sínodo dos sínodos lá, aquele sínodo do fim do mundo, como era chamado pela imprensa internacional, que começou em outubro, logo depois do sínodo da Amazônia, depois da pandemia, e começaram todo ano a fazer sínodo para tentar mulheres padres casados, etc. Tá certo? Muito bem, escândalo, 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 eles não conseguiam fazer nada. Sempre gastação dinheiro, não conseguia fazer nada. Bom, aí ele morreu. Ele morreu, agora está Leão Lobo no poder. Bom, está Leão Lobo no poder. E por que continuam falando do Bento XVI? Porque Leão Lobo não, simplesmente, Leão Lobo não convenceu.
Eu falo para vocês que eu tenho uma intuição forte das coisas, né? Então, quando eu vi a foto dele na internet, eu falei, esse cara não vai convencer ninguém. Foi o que me veio. Ele não vai convencer ninguém. Não convenceu. E aí o jogo que ele faz duplo é assim. Ele banca o conservador para aí azeitar aí aquela camada dos católicos que são conservadores. Não estou falando tradicional, não. Eu estou falando conservadores mesmo. Que são conservadores e querem a igreja como sempre foi, só isso. E não aceitam a modernidade, não aceitam essas coisas que Jorge Mário Bergoglio fez. Então ele posa de papa conservador. Ficam fazendo uma mídia gastando milhões, bilhões com esse indivíduo. E aí o que aconteceu? Não convence, porque muita gente sabe que isso aí, eu, por exemplo, eu olho e falo, tá, então tá bom, né? Você pega os discursos dele pra você ler, tá lá, frase de Jorge Mário Bergoglio no meio, ele cita Jorge Mário Bergoglio, ele diz que ele é continuidade de Francisco, por aí vai. Aí o pessoal da esquerda não foi avisado, né? Completamente não foram avisados. Então eles ficam, o quê? Esse papo conservador? Ah, queríamos Francisco II e veio o Leão Lobo. Ah, não! Aí tem que sair a turminha da teologia da condenação, falando, calma, pessoal, era dos nossos, pessoal, olha o que ele está fazendo, escrevendo, olha só, calma, vamos ter calma, tá? Porque ele é continuação do Francisco, calma. Então ele conseguiu desagradar os dois lados, ele conseguiu desagradar os conservadores e os comunistas, uma beleza. O negócio, a vida difícil de ser vida dupla é isso aí, né? Ter vida dupla, de um lado, e do outro lado, é isso aí, vamos destruir. Fica difícil, porque ninguém mais acredita em nada. E haja mídia, você já viu a cruz? Odete, você viu a cruz dele? Odete, apareceu na internet, que linda, Odete, a cruz dele. Fiquei 5 minutos assistindo o vídeo, vendo a cruz dele, Odete. Desse jeito. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, está acontecendo o quê? Eles tentaram passar como trator em cima de todo mundo que sabia que o Papa era o Bento XVI e Jorge Mário Bergoglio nunca foi. Se Jorge Mário Bergoglio nunca foi Papa, tudo que ele fez está errado e é inválido. Portanto, ele colocou o Prevost, é o nome desse homem, não é Leão XIV, o Prevost, e ele colocou esse Prevost como bispo. Então é inválido. Depois chamou ele para ser cardeal, é inválido. E ele foi eleito Papa, inválido, tudo inválido. E quem é Bento XVI? Quem sabe que o Papa Bento XVI sabe disso? Então não colou, assim, não colou. E aí então o que está acontecendo? Nisso que está acontecendo, que o pessoal primeiro deu uma respirada, a turminha inclusive de mídia, uma parte da turminha do Bento XVI que era vendida hoje diz que o Prevost é Papa. Mas a turminha que realmente é Bento XVI, os leigos, não aceitaram, razão pela qual o padre espírita resolveu dizer que o cara não é Papa. Mas ele esperou uns 3, 4 dias ver qual ia ser a reação do povo primeiro, porque eu acompanhei. Era só eu que dizia que ele não era Papa. Muito bem. Aí, resultado da história, não colou. Então agora apareceu de novo a mesma carta. Eu tenho a carta! Eu tenho a carta! A carta! A farsa da carta. Uma carta simplesmente digitada no computador. Mas tem a estatura dele, professor. Professor, tem a estatura do Bento XVI, professor. Puxa vida, professor, você não acredita em nada? Não, vindo de bergoliano, não. Tem a assinatura dele, gente. Simplesmente a assinatura pode ser falsificada. A assinatura pode ser escaneada e colocada num documento. Ele pode assinar uma coisa e embaixo ter ali um tipo de carbono. Tem tantas possibilidades de falsificação de carta. Qualquer uma das nossas missionárias digitais aqui da paróquia sabe como é que faz. Tira o fundo da imagem, quer lá a moça rezando, mas não quer no cenário que ela está. Quer colocar ela num outro cenário, tira o fundo da imagem gratuitamente na internet, coloca onde quiser. Tem a dó. A pessoa faz isso no celular, em aplicativo. Alguém mexeu nisso daí, porque essa carta não é verdadeira. Essa carta não é verdadeira. Você começa a ler a carta, você sabe que o Bento XVI nunca escreveria isso, ele não fala assim, ele escreve assim. Informal desse jeito ele não faz. Então ele mandou uma carta assim para o indivíduo. Primeiro que o indivíduo disse que esteve lá no mosteiro onde o Papa Bento XVI estava preso, deixou uma carta. Por que não conversou com ele? Podia explicar por que ele não conversou com ele, deixou carta? Queria exercitar a correspondência, dar lucro para o correio, alguma coisa assim. Não tem sentido. O cara vai falar com o Bento XVI e deixa uma carta para o Bento XVI responder. E não sai dizendo nada. Não, o Bento XVI me disse textualmente, não, eu tenho uma carta, 2014. Agora que o homem morreu, pode falar que tem o que quiser e aparecer carta mesmo. Não tem mais ninguém para dizer que não é, ué. Como é que ele vai dizer? Como é que o Bento XVI vai dizer? Eu nunca escrevi isso daí. Aí a carta começa assim,
Oi, fulano, olha, me desculpe, eu estive muito ocupado, mas agora eu tive um tempinho para responder para você. O Bento XVI, qualquer um daqui que tenha lido qualquer coisa que o Papa Bento XVI escreve, ou visto qualquer entrevista dele, tem aquela entrevista que apareceu um jornalista lá querendo pegar ele a respeito da Inquisição, ele não fala desse jeito. É um homem educadíssimo. Olha, no mundo que nós estamos, meus irmãos, que são capazes de fazer um professor Emílio fake. Eles têm tecnologia para mim fazer fake, fazer eu dizendo um monte de coisa com a minha voz que eu nunca disse. Eles são capazes de me colocar num deep fake que eles falam, é imagem fake. Eu falando com a minha voz fake também, e você achar que sou eu. Eles pegaram o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e colocaram no primeiro ano da guerra. Muito bem, pessoal, a guerra acabou, entregue as armas, a Rússia ganhou, estamos nos rendendo hoje. E Zelensky saiu desesperado na mídia, eu não estou dizendo nada disso, isso aí é fake, eu não falei nada. Mole, nesse mundo que é capaz de botar uma pessoa, como é que chama o baixinho lá? O ator lá, o Tom Cruise. Foram capazes de pegar o Tom Cruise, ele tem aquele cabelo dele meio solto, ele passa a mão assim, o cabelo tem aquela jogada, né, de garotão, né? Então, fizeram isso com ele, fake. Colocaram umas cenas para mostrar o poder da tecnologia, ele jogou com jogadinha de cabelo, inclusive tudo, com todos os trejeitos que o cara tem em filme. E é fake, é feito por computador, inteligência artificial, uma simples assinatura não dá para fazer errado. O senhor está falando que o indivíduo que tem a carta fez isso? Não, alguém passou essa carta, se ela existe mesmo, alguém passou essa carta no meio do caminho, qualquer um pode ter feito isso, sei lá. Não sei de onde saiu, não sei se tem envelope de endereçamento, não sei nada, porque a gente não vê isso. Cadê perícia policial em cima? Científica. E mesmo assim, imparcial. Não dá dinheiro para o cara chegar lá e falar, realmente é. Porque, olha, eu provo para vocês, para terminar, que realmente a carta não é verdadeira pelo seguinte. Primeiro que só apareceu agora, 2 anos e meio depois da morte do Papa Bento XVI, quando o Prevost não colou como Papa. E não ia colar mesmo. Batata. Bom, primeiro porque só apareceu 2 anos depois, certo? Que ele não colou e não ia colar porque realmente não tem o que fazer, o homem é inexpressivo. E segundo que simplesmente tudo que o Papa Bento XVI fez depois disso não condiz. Se ele não é mais Papa, ele não podia assinar Papa Bento XVI, não podia dar a bênção apostólica, não podia usar o anel de pescador, nem muito menos o sapato vermelho do martírio, que de tanto eu falar tiraram. Só isso. Tá certo? Só isso. Então, meus irmãos, e ele também não lançaria livro lá dizendo que não pode padre casado, e aquilo abalaria o Vaticano inteiro, abalaria a igreja, simplesmente não conseguindo fazer isso depois do Sínodo da Amazônia. Então, ele está no poder, continua no poder, o Papa continua sendo ele. Não acredite nessas besteiras, porque tudo o que ele fez depois dessa carta de 2014 fala exatamente o contrário. Se ele não é mais Papa, ele tinha que voltar a ser cardeal Ratzinger. Na igreja é assim. Nós tivemos casos de um ou outro Papa aí que desistiu. Ele realmente desistiu. Teve um que nós já lemos aqui, ele viu que não era para ele. Também da política que tem lá dentro, ele falou, isso aqui não é para mim. E voltou a ser eremita. Bom, ele voltou ao nome dele normal, perdeu o nome de Papa e voltou ao nome dele normal. Só isso. Aquilo lá é um ninho, né? Ninho de cobra também, né? Você pensar que... Foi por isso que quando ofereceram o chapéu cardinalício, o Papa ofereceu para o Dom São Felipe Neri o chapéu cardinalício, ele falou, santidade, eu prefiro o paraíso, jogou para o alto. Porque, o quê? Entrar no ninho de cobra lá, entrar no caminho da santidade, vai entrar naquela política toda lá, naquela época. Faz tempo, hein? Então, meus irmãos e minhas irmãs, carta fake, não tem nada a ver. Aí eles acham que eles vão chegar. Teve um palhaço aí que chegou no canal do professor Emílio, se essa carta for verdadeira, acabou essa conversa de vocês de sede retida, não é mesmo? Engraçadinho, você acontece que essa carta é falsa. Tudo bem para você? Só isso. Porque se fosse verdadeira, ele simplesmente tiraria a roupa branca, colocaria a roupa preta de cardeal de novo e iria ser feliz na Baviera junto com o irmão dele, passando os últimos anos da vida dele lá. Que era o que ele queria, que ele falou para o Papa João Paulo II, o João Paulo II não deixou. Ele queria aposentar, João Paulo II não deixou. Falou, não, você vai ser o próximo Papa, você não pode. Você vai levar a igreja, a responsabilidade sua é grande, você vai ficar no meu lugar. Então, segura a onda aí. Certo? Segura as pontas. E ele segurou. Ficou aí até o final, até enquanto o Senhor permitiu. Então, haja mentira do verdadeiro Papa. Nós vamos ver muito isso daí ainda. Daqui a pouco vão arrumar o quê? Ele falando a viva voz, eu gravei o Santo Padre! É capaz de gravar mesmo, é capaz de colocar um vídeo dele com essa inteligência artificial aí. O que esse pessoal não faz? Né?
que esse pessoal não faz? Se pensar que fizeram um vídeo pornô com aquele candidato lá que depois foi governador de São Paulo, Dória, e ele simplesmente estava num vídeo pornô e, gente, não sou eu, isso aí é vídeo fake naquela época da eleição. E quantos anos faz essa conversa? Já tinha tecnologia para isso aqui, uns 6 anos atrás? 6, quase 7 anos atrás? Então hoje em dia está muito mais moderno. Quem não conhece, para terminar, o Morgan Freeman é aquele ator que fez lá no... Bom, eu lembro dele no Robin Hood lá, ele fez um papel lá de Moldo lá no Robin Hood, não vou nem discutir o filme que é muito questionável, lá com o Kevin Costner, e aparece ele, teve uns escândalos sexuais aí uns tempos atrás, e aparece ele dizendo com a vozona dele, aquela vozona, né? E aparece ele dizendo no vídeo, eu não sou Morgan Freeman. O que você está vendo é um vídeo falso, a inteligência artificial que fez. É deepfake, não sou eu. Aí mostra o carinha lá, cheio de sarda, né? Carinha lá, é nerd, e aquele bonezinho assim virado para trás, cheio de sarda assim, né? E falando, eu não sou, aquela vozinha, né? Mas quando aparece no computador é perfeito, você não disse que não é. Pois não pegaram um ator aí conhecido também, e filmaram o cara, fizeram um filme de ação com ele, é conhecido, mas estou lembrando o nome dele, aquele do Homem de Família, ele é inexpressivo do Senhor das Armas, ele é inexpressivo pra caramba também. Você sabe quem que é. Pegaram o que dos Anjos, lá da Cidade dos Anjos, lá, que fez aquela loirinha lá. Pegaram o cara e colocaram ele em cenas de ação, ele foi assistir o filme no cinema e saiu assim. Eu não fiz essas cenas. Como assim? Eu não gravei nada disso? Não foi isso que eu fiz no filme? Mudaram o filme inteiro com a minha cara. Quem fez isso? Escândalo nos Estados Unidos há uns anos atrás. Há uns anos atrás, não foi agora. Então, é possível tudo é possível. Vamos ficar de olho, desconfiados, seus olhos e seus ouvidos. Não dá dando para acreditar em nada que não seja a palavra de Deus, é a verdadeira igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Então, que mundo é esse? É um mundo governado pelo anticristo, pelo filho do diabo. Eu tinha que falar isso do Bento 16 para você, porque tenho certeza que vai aparecer palhaço para dizer isso para vocês, e tem sempre alguém para ficar em dúvida. Gente, por favor, olha, eu não tenho a menor dúvida, foi o Senhor que me mostrou tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida. O Papa continua sendo o Papa Bento 16. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu tivesse alguma dúvida, eu não estaria aqui na frente. Perdendo tempo. Então, estaria perdendo tempo. Se o Papa não é do Papa Bento 16, então eu estou aqui perdendo tempo. Que não é o caso. E tudo que o Senhor está fazendo na paróquia mostra que está tudo certo, é isso mesmo. Tá certo? E mais tudo que ele mostrou para nós. Quantas e quantas vezes eu denunciei maus tratos do Bento 16, daí eles cuidavam melhor dele. Quantas vezes aqui no Brasil eu fiz isso? Não é à toa que os canais são censurados. Quantos milhares de pessoas assistiam, cada vídeo que eu punha 10, 20 mil pessoas, e eu dizendo, o Bento 16 sendo torturado lá, olha as marcas na cara dele lá. Aí aparecia o Vaticano, lisipela, eu tenho lisipela na perna, é bem diferente, tá? A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.